A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Hoje a nossa meditação tem como base Lucas capítulo 15, versículo 18. A primeira parte do versículo que diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Depois vocês poderão ler o texto todo, dos versículos 11 a 32, para um conhecimento mais amplo da história contada pelo Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Washington, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional no Residencial Porto Seguro, na região metropolitana de Goiânia. Queridos, a repentina disposição de Mateus de levantar-se e atender ao chamado do Senhor Jesus levou meu filho, à época com 8 anos, a me perguntar: será que ele seguiu na mesma hora? Após pensar um pouco sobre como responder a uma criança interessada na Bíblia, falei: sim, foi de imediato. Se a morte chegasse lá na coletoria e chamasse Mateus, ele teria que ir. Como Jesus é mais poderoso do que a morte, ele atendeu ao seu convite, levantou-se e o seguiu. Por outro lado, o convite do Senhor era tão significativo, tão desejado, que Mateus o colocou em primeiro lugar. Levantar, irmãos, em nossa meditação de hoje, tem um sentido de agir, tomar atitude resolutiva em determinadas situações da vida. Na Bíblia há vários textos que mostram essa ação construtiva, a começar pelo Senhor Jesus, que levantou-se e foi à casa de Jairo dar vida à sua filha, que acabara de morrer. Bartimeu, cego mendigo, foi exortado pelos apóstolos a levantar-se para ir ao encontro do Senhor Jesus, e Jesus restaurou sua visão. É a mesma palavra que o Senhor Jesus falou ao paralítico à beira do tanque Betesda: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao ver Pedro e João que iam entrar no templo, o paralítico implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Há pessoas, irmãos, que precisam da ajuda de uma mão estendida para se levantar do seu estado de miséria e inanição. Outros necessitam de uma palavra de ânimo para levantarem-se da sua zona de conforto e letargia. Há muitos motivos pelos quais devemos nos levantar, seja por nós ou para ajudar alguém. Isso me faz lembrar do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que estava na praia e, ao avistar 2 moças sob o risco de afogamento, levantou-se e se lançou ao mar para socorrê-las. Como vimos, levantar-se pode significar, além do movimento físico, ação salvadora. No dia de Pentecostes, os apóstolos foram acusados de embriaguez porque falavam em outras línguas. Então se levantou Pedro com os 11, ergueu a voz e disse aos seus acusadores que não estavam embriagados. E, num poderoso discurso apologético, mostrou-lhes que aquele episódio era consequência do derramamento do Espírito Santo sobre eles, em cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E, porque Pedro se levantou em defesa da fé, quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto base da nossa meditação, amados, conta a história de um jovem que saiu da sua casa com o dinheiro da herança, sem planejamento, e se deu mal na vida, porque não soube administrar seus bens materiais. Após gastar todo o seu dinheiro dissolutamente, veio sobre a terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Guardar porcos foi o único trabalho que conseguiu, e nem das alfarrobas que dava aos porcos podia comer. Alfarroba é uma vagem comestível da alfarrobeira, árvore da região do mar Mediterrâneo. Então,
O jovem, caindo em si, lembrou-se da casa paterna e disse para consigo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Humilde, arrependido, sem dinheiro e maltrapilho, o filho gastador fez o caminho de volta. Ele conhecia o coração bondoso do seu pai. Sabia que seria recebido. No reencontro, nenhum comentário sobre o passado. Houve até churrasco do novilho cevado na festa. Muitos filhos pródigos não sabem mais o caminho de volta. Se distanciaram tanto da casa paterna que perderam a rota e a motivação para se levantarem. A bússola do caminho de casa, de tanto insistir no retorno, se quebrou. Todavia, há sempre um pai esperando. A parábola do filho pródigo, irmãos, é uma alegoria sobre nossa situação de miséria espiritual, distante de Deus, e o seu grande amor como Pai perdoador. Na leitura da Bíblia, encontramos a direção para o caminho reverso. Disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus tornou o caminho de volta tão simples para que todos possam encontrá-lo. A palavra de Deus está à sua mão. Basta abri-la e iniciar a leitura. Deus falará com você. E a oração é a mão de força que o levantará e ajudará a caminhar em direção ao Senhor. Finalmente, irmãos, levantemos nossa voz e nossas mãos em oração ao Pai, em nome de Jesus, pelos enfermos e pelos pobres. Pai, graças te damos por tua palavra na qual meditamos. Ela é vida para a nossa vida. Ó Deus querido, Deus eterno, ajuda-nos a te seguir de um modo realmente produtivo. Oramos também, Senhor amado, para que tu estejas abençoando os pobres, os enfermos, e que cada um, Pai, tenha das tuas mãos o conforto necessário para viver. Em nome de Jesus. Amém.